Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versos de 35 a 45, que diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estava Jesus e os discípulos viajando para Jerusalém rumo ao cumprimento da sua missão redentora. Mas ainda eles tinham lições a aprender com Jesus, que não deixava passar nenhuma oportunidade. Desta vez, 2 discípulos, daqueles mais próximos de Jesus, que inclusive foram os primeiros a serem convidados depois de Pedro, eles chegaram perto de Jesus fazendo um pedido ousado, mas sem nenhuma legitimidade. O evangelista Mateus, que também narra esse episódio, detalha que quem fez o pedido foi a mãe deles. Mas enfim, o desejo era da mãe e dos filhos. Ela pediu que seus 2 filhos, Tiago e João, ocupassem um o lado direito e outro o lado esquerdo de Jesus quando este estivesse na sua glória. Não sei o que eles entendiam que seria essa glória, né? Se no céu ou se na terra. Jesus havia acabado de dizer, né, que iria morrer, mas que 3 dias depois ressuscitaria. Os discípulos ainda não haviam entendido muito bem, né, em que consistiria esses fatos revelados por Jesus e como seria. Se ele era o Messias que havia de vir e restauraria Israel, talvez pensassem que Jesus assumiria seu reinado logo em seguida, né? Um reinado terreno, subjugando todos a César, né? Subjugando, né? César, inclusive, né? Todos os reinos que existiam e principalmente os romanos, né? Quem sabe? Bom, realmente não dá para a gente saber exatamente o que se passava na mente dos discípulos. Quando eles foram enviados em missão para curarem enfermos, expulsarem demônios, pregarem o reino, coisas maravilhosas, né, aconteceram. Mas por outro lado, eles também foram rejeitados e se mantiveram fiéis, né, pois foram ungidos por Jesus com o Espírito Santo. Eles tiveram essa experiência marcante nas suas vidas. Tiago e João, eles tinham sim um currículo intenso ao lado de Jesus, assim como Pedro. Pedro, no entanto, por sua ousadia e intrepidez, algumas vezes fora repreendido por Jesus, né? Como naquela ocasião, né, que ele queria impedir Jesus de cumprir sua missão de morrer pelos pecadores. Na primeira vez que Jesus mencionou sobre isso. Ou então quando ele falhou na sua fé e afundou nas águas, ao andar sobre elas, né, como Jesus estava andando. Enfim, não sabemos exatamente, mas podemos fazer suposições, porque nós somos seres humanos e podemos entender os nossos semelhantes até certo ponto. Tiago e João
e a mãe deles estavam convictos de que eles mereciam um tratamento especial. E estavam considerando que a missão de Jesus estava para ser consumada, né? E eles já estavam tentando ali investir no futuro deles. Na verdade, essa é uma atitude muito elogiada aos olhos humanos, né? Investir no futuro, principalmente por aqueles que têm a mentalidade de sucesso aqui na Terra, né? Conquistar seu espaço, se sobressair, se tornar famoso, famosa, enfim, aquela mentalidade que se limita à vida terrena e não, né, voltada para a vida eterna. Aquela mentalidade sem um propósito maior, né, mas só querendo chegar ao topo. Aliás, muitos, quando chegam ao topo, percebem que ainda estão vazios, né? Quantos até tiram sua vida porque não tem mais razão de viver. Conquistaram e, né, não chegaram aonde queriam chegar, nem sabiam onde queriam chegar. Isso é muito triste. Nós precisamos ter um propósito em Deus para vivermos aqui na Terra, né? Essa é a verdade. Mas continuando no nosso episódio, os demais discípulos, quando ouviram aquele pedido que Tiago e João fizeram, eles se indignaram. Mas será por quê? Será que eles eram mais humildes? Será que eles não tinham também assim desejo de estar em uma posição de reconhecimento, de sucesso? Uma coisa é certa, eles ainda não haviam atingido o grau de maturidade espiritual necessária para serem realmente verdadeiros apóstolos do Senhor, que iriam dirigir a igreja de Jesus, né? Levar o evangelho a tantos outros lugares, mas eles iam chegar lá. Bem, mas o que Jesus respondeu à pergunta, aquela pergunta tão ousada e tão inconsequente de Tiago e João? Primeiro, ele perguntou a eles se sabiam o que estava pedindo. Se poderiam beber o cálice que ele estava bebendo, ser batizado com o batismo com que estava sendo batizado. Por quê? Que cálice e que batismo era aquele? Jesus estava prestes a se deixar ser entregue para padecer, ser humilhado e ser considerado escória do mundo, ser considerado o pior dos piores pecadores, morrer na cruz, uma morte humilhante, extremamente sofrida e principalmente ser separado do Pai. Porque em breve todos os pecados do mundo inteiro e de todas as gerações estariam sob a sua culpa e responsabilidade. Ele assumiria por sua conta e risco. Eles não entendiam isso e simplesmente responderam: sim, podemos. Talvez pensassem, poderemos ser presos e até açoitados por amor a Jesus, mas Ele vai nos salvar e as pessoas que fizeram isso conosco, né, que fizerem isso conosco, vão nos ver lá no pedestal. Eu estou conjecturando apenas, né, porque esse tipo de pensamento e sentimento é muito comum entre nós, não é mesmo? Estar acima dos outros é algo que nos deixa bem, massageia nosso ego, faz bem para a nossa autoestima, não é assim que muitos usam, inclusive, como conselho? Só que no reino de Deus, os primeiros são os últimos e os últimos são primeiros. Quem pertence ao reino de Deus não pode se deixar ser dominado por esses pensamentos e sentimentos egoístas. Bom, o que Jesus fala em seguida para aqueles discípulos deve ter-lhes realmente chocado. Ele mostra claramente sua própria condição de humildade. Gente, Jesus, sendo Deus, não usurpou dessa condição quando esteve aqui na terra como homem. Muito pelo contrário, ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Ele disse ali para Tiago e João: vocês podem até beber do meu cálice e serem batizados com o meu batismo, ou seja, podem até sofrer em meu nome, né? Agora, o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, pois esses lugares já foram designados por meu Pai segundo o seu querer. Com essa fala, Jesus realmente dá testemunho da sua humildade, exemplo para nós. Somente depois de sofrer a punição terrível que sofreu e vencer a morte foi que Deus Pai o exaltou sobre todos. Ele mesmo não pediu nada em troca, simplesmente cumpriu sua missão. O que Jesus mais desejava era ter amigos, amigas, irmãos e irmãs
Dá uma lida lá depois na oração que ele fez ao Pai, que está registrada em João capítulo 17. Que grande amor! Bom, daí Jesus finaliza aquela lição de humildade dizendo a todos os discípulos, não somente a Tiago e João, porque de fato todos precisavam aprender. Ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui fechou. Essa fala resume tudo. Nossa tendência é olhar para os governos deste mundo, e tê-los como referência, mas quem pertence ao reino de Deus, a referência vem de Jesus e de seu exemplo enquanto Filho do Homem. Se ele próprio, sendo Filho do Homem e Filho de Deus, se humilhou ao ponto de servir e não ser servido, e muito além disso, de dar a vida dele em resgate daqueles que estavam destinados à morte eterna, que dirá nós, seres humanos pecadores, que se vivemos é por ele e não por nosso mérito. E se nós temos um Redentor que ama profundamente ao ponto de servir àqueles a quem vier a resgatar, morrer por eles, chamá-los de amigos, compartilhar da sua herança no Pai e por aí vai. Uau! Tem maravilha maior do que essa? Querido e querida ouvinte, esse é o nosso Jesus, o nosso Salvador, resgatador, redentor, nosso amigo, que nos recebeu como irmãos amados e irmãs amadas, como nosso irmão mais velho, que vela por nós, que nos protege, que cuida, que intercede por nós junto ao Pai, que advoga nossas causas. Ah, se você ainda não enxergou essa realidade tão maravilhosa, eu peço a Deus agora que lhe faça enxergar e gozar das bênçãos espirituais que Jesus nos concede. Se o nosso espírito estiver ligado a Deus, estaremos integralmente ligados a Ele, porque é a nossa essência. Então eu finalizo aqui dizendo o seguinte: abra a porta do seu coração para Jesus. Aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, e você achará descanso para a sua alma, viverá nesta terra em paz e se tornará herdeira da nova terra. Amém? Então é isso por hoje, que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, se fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, e também você deixe o like aí no vídeo, porque assim o YouTube vai mandar para mais pessoas. E isso aqui é a palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então é isso, Deus te abençoe e até a próxima.